endereçamento de mudas. No Cerrado, assim como em quase todos os biomas, mudas precisam ser depositadas nos lugares certos. Isso evita a perda da planta ou sua baixa produtividade. Olá, meu nome é Gustavo Ribas Curcio, sou pesquisador da Embrapa Florestas, coordenador do projeto Biomas, e na aula de hoje nós falaremos sobre classes de solos, regimes hídricos e agrupamentos funcionais das espécies arbóreas nativas. Como tópicos, eu acho importante, o primeiro tópico é nós termos uma responsabilidade muito grande sobre o endereçamento das mudas ao campo, porque uma situação que nos aflige como técnicos e principalmente o produtor é considerar o tempo, a mão de obra e a disponibilidade do recurso que o produtor tem na aplicação de recuperar determinado ambiente e perder a muda porque ela está endereçada não considerando características de solos, por exemplo, ascensão e descensão do freático. Então, nós temos que ter uma noção exata desse endereçamento, mas primeiro dividir uma propriedade rural, segmentar as suas diferentes pedossequências para a gente ter noção de cada característica de solo combinada ao desenvolvimento da planta que vai se colocar naquele local. Para isso, vou colocar à frente os agentes seletores que existem para se colocar essas mudas, mas nós temos que ter atenção extrema com o regime hídrico de solo. Se fala muito de característica das espécies, mas não se atrela à situação de atributo de solo ou característica do solo que determina a maior ou menor presença de umidade e, consequentemente, menor ou maior difusividade do oxigênio dentro do solo. Para isso, tem que se ter uma noção também de classes de solos, as disposições desses solos dentro das paisagens, que são as pedossequências. Aí sim, começar a se pensar nas adaptabilidades das espécies arbóreas para colocar isso dentro de grupamentos funcionais quanto à saturação hídrica do solo. Então, em uma propriedade rural, é muito comum se ter dentro de por menor que seja, nós temos muitas diferenças dentro das características dos solos que os constituem. Então, nós temos, por exemplo, solos de encostas das partes mais altas, os solos não hidromórficos, com variações de texturas arenosas ou argilosas, e que são importantes, que devem ser considerados. Friso, por exemplo, a situação que há no Espírito Santo, que há na Bahia, que há no próprio Rio de Janeiro, onde nós temos florestas muito chamadas de florestas de restingas, tanto São Paulo, Rio de Janeiro, como disse. No Espírito Santo elas têm uma outra nominação, mas são plantas que, devido à textura do solo, elas são muito diferentes de solos de textura argilosa. Então, a textura é um fator seletor, embora não tão importante quanto a água, mas é um fator importante a ser considerado quando se faz a produção de mudas e se destina ao ambiente dentro da propriedade rural. Então, o que nós temos que ter em mente? Que quando se faz a produção de viveiros, nos viveiros, nós já temos que lá começar a diferenciar o que são plantas que se adaptam à saturação hídrica, por exemplo, as que não se adaptam, as que são intermediárias, as plantas que são mais adaptadas a solos de textura arenosa, tem mais troca gasosa, porém muito menor saturação por bases. Então, isso é uma condicionante que tem que se pensar na estruturação de um viveiro, pensar sempre a questão da água, a questão da textura e a questão da salinidade, que nós vamos comentar em aulas posteriores, por exemplo, para a caatinga. Então, é um aspecto bem específico. Mas dentro da propriedade, se temos áreas mais altas, temos as áreas mais baixas, que só podem ser constituídas por solos hidromórficos ou semi-hidromórficos, quer dizer, com variações de altura do lençol freático, e essa altura do lençol freático é que vai te possibilitar
diferenças importantes na difusividade do oxigênio no solo. E, para isso, tem que se ter a planta adaptada a esta condição. Então, sobre a ótica de solo, e eu estou frisando ótica de solo, porque o clima é o grande regente de plantas, né, da distribuição das fitotipias, o clima é o determinante. Mas, localmente, o solo tem uma importância muito grande, e essa deve ser considerada. E eu tenho comentado seguidamente em diferentes locais que percorro, que nós não estamos dando atenção na hora. Nós fazemos a produção da muda, mas destinamos as mudas aos locais muitas vezes errados. Por quê? Porque não consideramos alguns atributos de solo que te dizem quanto tempo o solo permanece alagado. Então, o que eu coloquei como agentes seletores? Os dois grandes principais são saturação hídrica e sais dissolvidos, né? Então, solos salinos, mas esses muito mais relacionados à caatinga. Nós temos também, ao longo do bioma Mata Atlântica, nós temos solos salinos, que são os solos de mangue, comentado pelo professor Alex na aula anterior, mas que já são ambientes muito específicos. Nós estamos trabalhando dentro de ambientes mais dentro dos continentes. Então, coloquei ali a discussão que vai ser feita sobre solos salinos ou com sais dissolvidos, mais para a caatinga, e vou me ater muito mais à saturação hídrica. Então, quanto à saturação hídrica, os solos, uma maneira de ordenar e fazer essa relação mais direta com as plantas é considerar o nível de hidromorfia dos solos. E, para isso, é muito fácil a gente visualizar algumas diferenças que existem dentro dos perfis de solos, e nós temos que passar isso para os técnicos e para os produtores rurais. Que características de solos que nos dizem se um grupamento de solo é hidromórfico, se ele é semi-hidromórfico e é não hidromórfico. Aqui eu trouxe um exemplo de um solo hidromórfico, um gleissolo, de cores cinzas, desde a superfície até os horizontes subsuperficiais, ou seja, eles são recorrentemente, eles sofrem processos de saturação hídrica por longos períodos, então ele fica todo acinzentado, ele perde as cores cromadas, o ferro se reduz, migra e dá essa situação bem característica de solos que são recorrentemente saturados por água. São gleissolos, plintossolos, alguns planossolos, tem uma série de classes de solos que têm essa característica de hidromorfia. Ou seja, a importância de se detectar que um solo é hidromórfico é que, pelo fato de ter essa saturação hídrica muito elevada, nós temos que colocar justamente espécies que tenham características morfoanatômicas e fisiológicas próprias para desenvolvidas próprias para permanecer sobre este tipo de solo. A evolução dessas espécies se dá em solos com alto nível de hidromorfia. Então, por exemplo, as eritrinas, Eritrina cristagale para nós, sebastianas, os calophyllons, né, os angicos, alguns angicos, guanandis, tem uma série de espécies que nós comentaremos em outras aulas que se adaptam exatamente às características de solos hidromórficos. Numa condição intermediária de paisagem, normalmente um pouco mais elevadas, em paisagens um pouco mais alçadas, nós temos os solos hidromórficos, e aqui eu trouxe esse slide de um cambissolo gleissólico, onde se vê o horizonte BI com um leve croma, ou seja, ele não tem a recorrência de lençol freático sobre ele. O lençol freático age abaixo de 50, 70 centímetros. Quase não há saturação hídrica plena constantemente. Então, você tem que colocar algumas espécies, não só espécies adaptadas, quer dizer, que possuem aerênquimas, que fazem hipertrofia das lenticelas, ou que têm as raízes adventícias, você pode colocar nesses solos, mas já algumas espécies mais de encostas também se dão bem dentro destas classes
semi-hidromórficas. E, por fim, os solos de topografia mais elevada, quer dizer que dificilmente você tenha alguma saturação hídrica, e em alguns locais nunca tem saturação hídrica, são os solos das classes não hidromórficas, que são solos bem vermelhos, com cromas muito desenvolvidas e facilmente detectável o fato de dizer este solo não alaga. Quer dizer, você tem uma riqueza quanto à flora muito maior do que você tem em solos hidromórficos, porque a hidromorfia ela é um forte agente seletor de diversidade de plantas. Então, eu coloquei aqui, por exemplo, o que acontece num solo hidromórfico. Como ele está normalmente em condições de planície ou de zonas intermediárias, eles são recorrentemente saturados nas grandes cheias dos rios. Eles são saturados de água, então o lençol freático atinge a superfície, muitas vezes fica meses acima da superfície do solo, caracterizando uma condição de anoxia, ou seja, não há presença de oxigênio, depois de 1 ou 2 dias, não se tem mais oxigênio presente, e aí começa o processo de ter a necessidade de espécies adaptadas a essas condições anóxicas. Em solos semi-hidromórficos, o lençol freático dificilmente atinge a superfície do solo. Excepcionalmente, pode haver alguma grande cheia não por longos períodos, porque não se tem marcas de gleisação no horizonte BI. Então, a ascensão do freático fica mais em subsuperfície. Então, o horizonte A e o logo abaixo dele possibilita a troca gasosa e você tem as espécies adaptadas a essas condições. Você tem muita umidade em subsuperfície, mas na superfície há troca gasosa, favorecendo espécies não tão exigentes quanto a hidromorfia de solo. E, por fim, a não hidromórfica. Então, coloco lá como uma grande restrição a colocação de espécies adaptadas às condições. Quando se sai dos solos não hidromórficos e vai se passando até atingir os hidromórficos, a maior restrição, sem dúvida alguma, é nos solos hidromórficos. Então, nós temos que ter esse cuidado de endereçar as mudas que estão adaptadas à saturação hídrica. A hidromorfia do solo, nós temos 2 grandes condicionantes que podem fazer recorrentemente a saturação hídrica plena. O primeiro é intrínseco ao solo, é uma característica do solo, é a permeabilidade do solo. O segundo é a posição na paisagem, ou seja, é uma condição de topografia, uma condição de relevo. E, normalmente, essas grandes saturações hídricas se faz sempre em zonas de planície. Mas a permeabilidade, que é uma característica intrínseca do solo, ela se deve essencialmente ao volume de poros dos solos. Quer dizer, quando se fala em volumes de poros, nós temos que ter na cabeça que existem 2 tipos, os macros e os microporos. Os macroporos favorecem a percolação das soluções líquidas muito rapidamente. O mesmo não se dá quando um solo tem a presença de microporos. Só que nós temos que pensar que essas 2 porosidades podem ou não ter conectividade, elas podem ser conectáveis ou não. Então, se eu tenho macroporos conectáveis, a permeabilidade é muito elevada. Então, são permeabilidades acima de 12 milímetros hora. Então, são permeabilidades elevadas. Mas nós podemos ter, como são, por exemplo, em gleisolos, alguns plintossolos, planossolos, permeabilidades abaixo de 2 milímetros hora. Então, isto te traz direto a necessidade de adaptar a planta a esta condição. Colocar plantas que possuam airênquimas, que possuam hipertrofias, que fazem as hipertrofias das lenticelas ou que tenham raízes adventícias. Quanto à posição da paisagem, evidentemente que nós no campo temos que ter a percepção do que é um ambiente de encosta e o que é de planície.
No ambiente superior e médio de encosta, dominantemente se colocam espécies não adaptadas a águas, e aí nós temos uma diversidade muito grande para escolher na recuperação desses ambientes, sendo que não se pode deixar de considerar a questão de a planta estar mais presente à condição de sombra, ou ser uma pioneira, ou uma secundária precoce, evitar de colocar espécies tardias, colocar plantas mais de exposição ao sol. Você pode até pensar, as pioneiras todas fazem isso, por isso pioneiras. Pode-se colocar secundárias precoces com elementos de pioneirismo para baixa saturação de bases, para presença de luz. Existe uma série de literatura para esse fim. O que nós precisamos ter em mente é a distribuição da precipitação e das saturações hídricas do solo favorecidas por transbordamento ou ascensão lenta e descensão lenta de freático, colocar essa situação dentro da paisagem para endereçar a muda ao local certo. Então, na planície, que é o maior problema que se vê na recuperação dos ambientes, né? Normalmente ambientes de encosta, não se respeitando essas condições de pioneirismo, se resolve o problema. Agora, nas planícies, nós temos que ter uma percepção mais aguda, mais profunda a respeito das variações do freático, da saturação, da umidade do solo, em função de pequenas variações de relevos, que são essas superfícies geomórficas que eu coloco aqui. Então, dei um exemplo com essa ilustração. Quanto maior o rio, maior se evidenciam, há maior enriquecimento de superfícies geomórficas. Então, num rio, por exemplo, de quarta ordem para frente, quinta, sexta, sétima, oitava ordem, nós começamos a vislumbrar uma série de superfícies geomórficas com os seus correspondentes de solos e, naturalmente, com variações de umidade do solo. Por isso, um ambiente tão específico para se receber as plantas. Então, plantas daí que vão ser agrupadas quanto à funcionalidade frente ao oxigênio no solo.